Olha, e para falar sobre os riscos, né, que envolvem a doença e também as formas de prevenção, temos aqui na tela o nosso repórter Fael Fernandes. Ele traz as informações com o especialista, Fael. Isso, Ricardo. Ao meu lado aqui o doutor Eduardo Martins, que é médico epidemiologista, justamente porque esses números chamam a atenção. Como vocês acabaram de falar, mais de 4 mil casos no ano passado, 350 mortes. Doutor, muito bom dia para o senhor. Quais os sintomas assim, que o pessoal deve ficar atento? Bom dia, Fael. Bom dia ao público. A tuberculose é uma doença muito parecida com o que nós temos hoje na Covid. Só que os sintomas são prolongados. A tosse, né? A tosse se prolonga por 3 semanas. A febre, a perda de peso é um fator importante. Então, o paciente que chega no centro de saúde e que faz o diagnóstico de Covid, que não é Covid, ele volta em casa. Mas se a tosse persiste por 3 semanas, é importante que ele volte ao centro de saúde, procure o médico, procure o sistema de saúde, procure o IBIT, para que a gente possa fazer o diagnóstico. Hoje é um dia importante de alerta para o controle da tuberculose, porque a tuberculose é um problema de saúde pública, como você falou. 350 pessoas perderam vida aqui, só na Bahia. Isso é um fato importante demais para a gente ficar calado diante desse problema. Nessa luta, tem algum cuidado que o pessoal deve ficar atento no dia a dia? Exatamente. Se a pessoa começa a tossir do nada, né? Parece um resfriado. Nós precisamos ficar alertas, porque se isso prolonga, a doença se transmite para outras pessoas e você consegue ter um espalhamento da doença. O quanto mais cedo você fizer o diagnóstico, é melhor. Vou pedir licença ao senhor, porque Ricardo tem uma pergunta do estúdio. Ô, Ricardo. Isso, Fael. O doutor Eduardo acabou de dizer que alguns sintomas da tuberculose se parecem com os da Covid. Até deu exemplos, né? Tosse prolongada, febre. A minha pergunta, que é uma dúvida, é a seguinte. No caso da tuberculose, o paciente também sente falta de ar, como no caso da Covid, ou não? O que Ricardo está perguntando é o seguinte, que o senhor falou que alguns sintomas parecem ali com os da Covid. No caso da tuberculose, esse paciente também pode apresentar quadro de falta de ar? Falta de ar é um quadro mais tardio. O que apresenta o paciente com tuberculose é a tosse, aquela tosse persistente por 3 semanas, o escarro, que não é frequente no paciente com Covid. O paciente com Covid, ele chega com a tosse seca. E o paciente de tuberculose, ele já vem com o escarro, aquele escarro amarelado, a perda de peso e a febre persistente por mais de 2 semanas. Você que acompanha aqui o Jornal da Manhã, a gente está ao vivo no Instituto Brasileiro para a Investigação da Tuberculose. E aqui, inclusive, tem todo esse serviço para o pessoal. De repente, quem está acompanhando aqui o Jornal da Manhã precisa desse atendimento, como é que faz? Exatamente. Nós temos porta aberta, então se o paciente necessita de atendimento, o paciente pode procurar o IBIT, a Fundação Zé Silveira, aqui na federação. É livre a entrada, nós temos diagnóstico, nós fazemos a cultura e tudo. Muito obrigado, viu, doutor, pelas informações. É isso. Ricardo, está aí que eu volto com vocês. Muito bem, Fael, obrigado. E ao doutor Eduardo pelas informações. Olha aí, a gente reforça que a principal maneira de prevenir, né, essa doença, a tuberculose, em crianças é com a vacinação, a BCG. E a gente separou aqui a cobertura vacinal. No ano passado, a gente não atingiu nem 60%. 55,9% apenas das crianças foram vacinadas em 2021. Veja aqui, ó, que dos últimos 7 anos, como diminuiu, né? A cobertura vacinal em 2015, a gente ultrapassou, né? Chegou a 102,9% da cobertura. Isso aqui especificamente da BCG, vacina contra a tuberculose. E ainda hoje, aqui no Jornal da Manhã, a gente vai trazer um alerta bem sério. A gente volta a falar de vacinação, porque além da BCG, a cobertura de imunização de outras doenças também está em queda aqui no estado. Da Bahia, para a gente ter uma ideia, hein? Registrou no ano passado a menor cobertura vacinal dos últimos 7 anos. A gente vai conversar ao vivo com uma representante da Secretaria de Saúde do Estado para entender o que está acontecendo e chamar a atenção, alertar mesmo
o público aqui do Jornal da Manhã. Porque nós temos um histórico de vacinação, né? São vacinas eficazes, seguras, né? Aplicadas já há muito tempo, que dão resultado, que protegem, que evitam essas doenças, mas, no entanto, tem essa queda aqui, que é uma queda muito acentuada com relação ao BCG, mas também com relação a outros imunizantes, né, Thaíque? Então, já a gente vai trazer esse assunto. E aí fica a preocupação de algumas doenças que já foram erradicadas, né, como a paralisia infantil, o sarampo, poderem retornar. Daqui a pouquinho essa conversa, então. Bora lá, 7 horas e 9 minutinhos.